canal Divinos. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha. Mas a vida não é uma batalha. É um jogo. Entretanto, ela é um jogo, um desafio, que não se pode vencer com sucesso, sem o conhecimento da lei espiritual. O Novo e Velho Testamento nos fornecem as regras do jogo, com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que a vida era um grande jogo de dar e receber. O que quer que o homem plante, assim colherá. Isso significa que tudo que o homem produz em palavras ou fatos retornará para si. O que ele doar, retornará para si. Se o homem semear o rancor, colherá rancor. Se semear amor, receberá amor. Se fizer críticas, receberá críticas. Se mentir, o mentirão. Se enganar, será enganado. Aprendemos também que a faculdade da imaginação desempenha um papel principal no jogo da vida. Cuidai do vosso coração e da imaginação com total diligência, pois deles emanam os frutos da vida. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, refletirá em suas ações. Conheci um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de pegar, mas ele a imaginava continuamente e lia sobre ela, até que ela se manifestou em seu corpo e ele veio a falecer, vítima de uma imaginação distorcida. Assim vemos que para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa cuja faculdade imaginativa é treinada para pensar somente no bem, trará para sua vida todo o desejo sadio de seu coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, sua perfeita autoexpressão, seus ideais mais elevados. Enfim, a imaginação já foi chamada de as tesouras da mente, e ela está sempre a cortar, recortar, dia a dia, as imagens que o homem enxerga através dela. E mais cedo ou mais tarde ele manifestará suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender os milagres de sua mente. Os gregos costumavam falar, conhece-te a ti mesmo. A mente subdivide-se em 3 departamentos: a subconsciência, a consciência e a supraconsciência. A subconsciência é simplesmente força, sem direção. É como vapor ou eletricidade. E ele realiza tudo que é influenciado a realizar. Não possui o poder da indução. Aquilo que a pessoa sente profundamente ou imagina com clareza impressiona o subconsciente e é exteriorizada nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheci gostava sempre de se fingir de viúva. Quando criança, vestia-se com roupas pretas e usava um longo véu negro, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Então ela cresceu e casou-se com um homem, por quem estava muito apaixonada. Não tardou muito e ele veio a falecer, e ela passou a se vestir de preto e usar um véu negro por muitos anos. A imagem dela como uma viúva ficara impregnada em seu subconsciente. E então, no devido tempo, se refletiu em seu exterior, a despeito do caos que se criou. Por sua vez, a consciência tem sido chamada de mente carnal ou mortal. É a mente humana que vê a vida como ela parece ser. Ela vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza e a limitação de todo tipo. E impressiona isso sobre a subconsciência. E, finalmente, a supraconsciência, que é o espírito divino dentro de cada ser humano, e é o reino das ideias perfeitas. Nela se encontra o perfeito padrão de que falou o filósofo Platão, o desígnio divino. Pois, para cada pessoa existe um desígnio divino. Existe um espaço que você deve ocupar e que ninguém mais pode ocupar. Algo que você tem que fazer e que ninguém mais pode fazer. Existe uma imagem perfeita disso na mente supraconsciente. Em geral, ela perpassa a consciência como uma luz intermitente, como se fosse um ideal inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, trata-se do verdadeiro destino ou predestinação do homem, iluminado para si, a partir da infinita inteligência que se encontra dentro de si mesmo.
Muitas pessoas, contudo, ignoram o seu verdadeiro destino e continuam a lutar por coisas e situações que não pertencem a elas e que somente lhe trariam fracasso e insatisfação se atingidas. Por exemplo, certo dia uma mulher veio a mim e pediu-me que dissessem a palavra certa para que ela pudesse se casar com um certo homem por quem ela estava muitíssimo apaixonada. Ela o chamava de AB. Eu respondi que isso seria violação da lei espiritual, mas que eu diria a palavra correta para que aparecesse em sua vida o homem certo. A escolha divina, o homem que lhe pertenceria pelo direito divino. E acrescentei: se AB for o homem certo, você não poderá perdê-lo. E se não for, você encontrará um equivalente a ele. Ela via AB com frequência, mas a amizade entre os dois não prosperava. Uma noite ela ligou e me disse: sabe que, na semana que passou, AB nunca fora maravilhoso para mim. Eu respondi: talvez seja porque ele não tenha sido a escolha divina. Talvez um outro homem venha a ser o correto. Logo depois disso, ela encontrou um outro homem que se apaixonou por ela imediatamente. Ele dizia que ela era o seu ideal de mulher. De fato, ele disse todas as coisas que ela sempre desejara que AB dissesse para ela. Foi absolutamente estranho, observou ela. Logo ela reordenou todo o seu amor e perdeu todo o interesse por AB. Isso demonstra a lei da substituição. Uma ideia correta substituiu uma errada, portanto, sem implicar qualquer perda nem sacrifício. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham um papel principal no jogo da vida. Pelas vossas palavras sereis justificados e também por elas sereis condenados. Muitas pessoas têm conhecido a desgraça em suas vidas por meio de palavras ociosas. Por exemplo, certa vez uma mulher perguntou-me por que motivo a sua vida havia se transformado em pobreza e limitações. Antes ela tinha uma casa, estava sempre rodeada de coisas belas, tinha muito dinheiro. Descobriu-se que ela andava sempre fatigada com a arrumação de sua casa e que dizia repetidas vezes: estou farta e cansada dessas coisas, quem me dera morar num barraco. Pelas suas palavras, ela acabou mesmo indo viver num barraco. A mente subconsciente não possui nenhum senso de humor. E as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências infelizes. Outro exemplo: uma mulher que possuía muito dinheiro continuamente brincava, no sentido de preparar-se para uma casa de pobreza. Em poucos anos, ela quase já não possuía nada, em função de ter impressionado seu subconsciente com uma imagem de escassez e limitação. Felizmente, a lei também funciona para ambos os lados e uma situação de escassez pode transformar-se numa de plenitude. Uma mulher chegou para mim num dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela se encontrava exausta, deprimida, desanimada. Disse que somente possuía $8 neste mundo. Então eu lhe disse: bem, vamos abençoar os seus $8 para multiplicá-los. Assim como Jesus Cristo pluralizou os pães e os peixes, pois ele nos ensinou que qualquer homem possui o poder de abençoar, de multiplicar, de curar e o de prosperar. E então ela perguntou-me: o que devo fazer agora? Eu respondi: siga a sua intuição. Você tem uma inspiração, uma dica, vontade de fazer alguma coisa ou de ir a algum lugar. Isso é intuição. E intuição significa aprender com o que vem de dentro. Ela é o guia infalível do homem e tratarei mais profundamente de suas leis no capítulo posterior. A mulher respondeu-me: eu não sei, parece que tenho vontade de ir para casa, mas só tenho dinheiro que chega para a passagem. Sua casa ficava numa cidade distante e era uma casinha pobre e limitada. A mente racional diria: fique em Nova York, arrume um trabalho e faça algum dinheiro. Mas eu lhe disse: então vá para casa. Jamais oponha-se à sua intuição. E falei as seguintes palavras para ela: Infinito Espírito, abra as portas para que haja grande abundância na casa dessa mulher, que atraia de forma irresistível tudo que lhe pertença por direito divino.
Disse-lhe para que também repetisse isso continuamente. E então ela partiu imediatamente para sua casa. Ao visitar uma amiga certo dia, ela se encontrou com um velho amigo de sua família. Através daquele amigo, ela conseguiu obter milhares de dólares, de uma forma miraculosíssima. Ela tem repetido para mim sempre: conte para as pessoas sobre a mulher que apareceu para você com apenas $8 e uma intuição. Existe sempre plenitude nas veredas do homem, mas esta somente pode vir à tona, ou seja, manifestar-se através do desejo, da fé e da palavra dita. Jesus Cristo deixou bem claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Pedi, e vos será concedido. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta será aberta para vós.